a gente viu ontem, né? Então, me perdoem, pode dizer, grava a aula que eu esqueço, mas tudo bem, vamos estar gravando. Então, isso tudo que a gente estava comentando aqui foi basicamente essa introdução do que nós vimos ontem, uma verdadeira revisãozinha rápida, para também demonstrar para vocês o seguinte, que existem também casos, por exemplo, que aí eu não deu tempo de demonstrar ontem, que é o seguinte, ó, primeira situação que a gente viu, condição normal, né? Então, vamos resumir aqui. Condição normal. Primeira condição. Você tem um terreno e... você tem um terreno, ele está caindo, então você aproveita a declividade do próprio terreno e cria um paralelismo entre o terreno e a rede para garantir o aprofundamento mínimo. Então, a declividade ótima aqui seria acompanhar a declividade do terreno. Isso aqui é bom demais em situações onde o aclive é garantido já naturalmente na área. Aí uma outra situação, cidades como Palmas, Brasília, Boa Vista, em Roraima, vamos lá, quem mais, né? Loteamentos, de modo geral, tem essa característica, né? Muitas das vezes, pelo menos em algumas ruas, o terreno é plano. E no caso do terreno ser plano, a dificuldade que traz para nós, como engenheiros, projetistas, é porque você, para fazer o esgoto fluir por gravidade, abastecimento d'água nem tanto, mas para fazer fluir por gravidade, fica difícil você aplicar esse paralelismo, isso simplesmente não ocorre. Por quê? Porque se a declividade aqui é zero, e eu preciso garantir um desnível entre Z1 e Z2 para garantir a força do Vin, seu Newton, então, é claro que eu tenho que aplicar essa declividade ao coletor. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é garantir que uma declividade seja aplicada, né? E essa declividade tem que ser aplicada aqui, pelo menos uma declividade mínima admissível, né? E essa declividade mínima admissível tem que ser tal que funcione e que garanta a economicidade também, porque tudo que nós projetarmos em engenharia tem que ser economicamente viável e economicamente eficiente também, o menor custo, maior qualidade, né, e garantia de eficiência técnica. Pronto, então aí eu tenho essa possibilidade. Neste caso aqui, a declividade ótima, para mim, já não seria mais a declividade do terreno, porque a declividade é zero. A declividade ótima aqui seria a declividade mínima hidráulica admitida. Outra possibilidade é de eu ter a situação negativa. Não tem jeito. Eu cheguei numa situação onde o esgoto convergiu para uma bacia. Daqui não tem para onde fluir. Então, a minha única alternativa é subir a ladeira. Então, como eu não posso subir a ladeira, eu tenho que nivelar, né? Tenho que nivelar esse PV de jusante aqui, garantir que condições, né, de aplicação de declividade mínima sejam possíveis aqui, né? Então, neste caso aqui, depois que eu nivelar, eu ainda aplico um ΔH aqui, como nós acabamos de ver. Esse ΔH será somado com a profundidade do PV de jusante, né? Profundidade de jusante. Aqui eu tenho a profundidade de montante. O fluxo, né? Deve fluir. Como não dá para subir a ladeira, eu aplico uma declividade mínima ao coletor, né? Então, é o que nós fizemos também no que acabamos de fazer no outro exemplo. E neste caso aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa quando eu quero, entre aspas, que eu estou brincando aqui, dizendo que estou subindo a ladeira, né? Então, para subir a ladeira com o esgoto por gravidade, dá certo. De que forma? Aplicando uma declividade, no caso, a declividade ótima para esse trecho, também será a mínima, né? Esses exemplos nós vimos. Mas aí, há uma outra situação. Qual é? É a situação a seguinte, digamos que você chegou aqui, ó. Chegou nesse pico, né? Chegou nesse pico e agora conseguiu, rapaz, coisa boa, o terreno veio, convergiu aqui para uma bacia, me prendeu aqui, ó. Aí eu apliquei a declividade mínima, fui forçado a aprofundar a rede, isso fica caro para construir, mas é melhor do que energia elétrica bombeando 24 horas por dia, 7 dias na semana, durante 60 anos. Então, eu
optei por aprofundar. Tá, cheguei aqui com o PV com 3,70 metros, né? Vamos pegar aquela situação que a gente fez aqui, né? A gente tem a conta 404 lá em cima, 400,3 embaixo. Vamos lá. 404 em cima, né? Ponto zero. E aqui embaixo a gente tem 400,3, é isso? Nós fizemos essa conta aqui, deu 3,7 metros de profundidade. Aí, você diz, ei, professor, mas rapaz, aí o terreno, o próximo terreno aqui, ó, começou a descer a ladeira, né, filé? É. Aí eu lhe pergunto, você vai agora manter a mesma declividade mínima neste caso? Porque, olha só, se você decidir que vai, não, professor, vou, mas homem, olha só, se você decidir que vai manter a mesma declividade, você vai conseguir recuperar alguma cota aqui, mas está na declividade mínima. E o terreno aqui, ó, é bom demais, ó, é bom demais aqui a declividade neste caso aqui, certo? É bom demais. Então, será que dava, se eu fizer o paralelismo, dá certo? Do outro exemplo? Dá não. Por que não dá? Porque eu vou manter a profundidade do terreno agora aplicada à profundidade da rede, ó. Eu vou sair com 3,70, vou chegar lá embaixo com 3,70 também. Isso é caro. Pronto, então toda a rede daqui para frente está fadada a ser milionária nos seus custos. Não. E aí agora, o que é que eu faço? Bom, é exatamente isso que eu vou propor para vocês. Nós podemos tentar recuperar no máximo possível a cota de uma profundidade menor para o próximo PV, que eu ainda não sei qual é. Então, eu vou tentar uma cota, que eu não sei qual é aqui ainda, né, uma profundidade, uma cota de coletor, tal que eu consiga garantir as condições hidráulicas. Então, essa declividade que vai aparecer aqui agora, ó, e ó, vai ser uma declividade que eu vou descobrir que nem vai ser a mínima, certo? E nem vai ser a do terreno, nem vai ser a do terreno. E aí, aqui, precisamos somente ter o seguinte cuidado, certo? Por exemplo, você lembra que eu falei que quando você tem aqui, vamos dizer assim, você tem um PV aqui, um PV qualquer com determinada profundidade, e você quer trazer aqui, você quer aplicar uma declividade diferente da do terreno, aqui é a do terreno, você quer aplicar uma profundidade diferente. Você aplicou uma declividade diferente, só que aí o que acontece? Quando chega bem aqui no PV, esse PV aqui deu 0,80 de profundidade. Isso dá certo? Não dá certo. Por quê? Porque eu tenho que garantir, segundo a norma lá, um recobrimento mínimo de 0,90. Ora, se eu coloquei aqui uma declividade do coletor diferente da do terreno, inclusive menor do que a do terreno, eu só tenho que tomar cuidado para esse tubo não aflorar. E aí eu vou até exagerar aqui para você entender isso. Ó. Imagine que você coloque aqui, o PV está aqui. O outro PV vai ser... Exagerei demais, peraí. Certo? O outro PV deveria ser aqui, digamos. Aí você botou essa declividade. Dá certo isso? Não dá. Por quê? Porque o PV vai sair, vai furar a rua antes de chegar lá no quarteirão lá de baixo. Porque você aplicou uma declividade bem menor do que a do terreno. Se você aplicar totalmente paralelo, isso aqui vai ficar profundo demais. Se você aplicar menor, tem que saber o quanto vai aplicar para poder chegar do outro lado. Então, esse é um caso onde a gente avalia, né, o coletor da seguinte maneira. Preste atenção. Digamos, a cota aqui é 404, certo? E a cota aqui é 402. Vamos ver, aí a gente já tem um desnível aqui de 2 metros daqui para cá, certo? Vamos dizer que esse trecho aqui tem uma extensão de 70 metros. Certo? Então, se você fizer o seguinte, ó, se você nivelar o trecho, vamos avaliar assim, ó.
Se você nivelar o trecho, a partir dessa cota, colocar aqui, ó, nivelado nesse ponto. O que é que isso significa? Significa que essa cota aqui, 400.3, é a mesma desse ponto aqui também. 400.3. Tá entendido? Aí agora, eu preciso saber, avaliar, como foi que ficou a situação até nessa cota. Olha só, vamos avaliar. Calculadora. 402 menos 400.3 dá quanto? 402 menos 400.3 dá 1,70 m. Olha só. Daqui para cá, ó, dá 1,70 m. Ou seja, o PV nivelado a partir desse ponto, até chegar do outro lado, nivelado, ele ainda fica com uma profundidade pelo menos de 1,70 m. Mas, olha, mas isso faz fluir o esgoto? Não, não faz fluir o esgoto. Por quê? Porque o esgoto aqui está nivelado, vai estagnar. Qual é a solução agora? Aplicar a declividade mínima. Então, eu aplico a declividade mínima a partir deste ponto aqui e crio aquele ΔH famoso que a gente já sabe. Então, eu tenho, ó, 400.3 aqui e aplico quem aqui? I vezes L. I, que é a declividade mínima, no caso aqui, vai ser a mínima, a decisão. Observe, essa profundidade aqui está maior do que 1,20 m, concorda? Que não é a profundidade mínima, para garantir o recobrimento lá da norma lá, que a CAGES obrigou. Muito bem. 1,70 é maior do que 1,20, então já tá valendo. Só que aqui tá valendo assim, tá valendo que tem que ser a partir de 1,70 para mais, porque até 1,70 eu não consigo fazer fluir o esgoto. Quando eu aplico ΔH e L, vai dar quanto? 0,005, né? Vezes aplicado na extensão do trecho. IL, 5 vezes 7, 35. Então, dá 0,35 metros. Pode fazer aí na calculadora. 0,05 vezes 70. 0,35. Então, eu tenho que somar 1,70 mais 0,35 dá quanto? Somando os dois, dá a profundidade total do PV, que é 2 metros e 5. Todo mundo viu isso? Qualquer dúvida, dá o grito aí. Então, aí, neste caso, eu saí de 3,70 metros, ó, coisa boa, e consigo fazer o esgoto fluir, mas o próximo PV já recomeça a 2,05 metros, e não mais a 3,70 metros. Ou seja, já começo a recuperar a economicidade da rede. Mas tem um outro caso. É esse caso aqui, ó. Esse caso aqui. Digamos, vou ver se eu consigo reproduzir, tá bom? Em termos de cotas. Digamos que eu tenho aqui um terreno, deixa eu botar de novo. Eu tenho um terreno, onde eu tenho um PV aqui que está com 1 metro, vamos lá, esse trecho aqui, pronto, vamos pegar esse trecho, 2,05 metros, já consegui recuperar bem, a profundidade dele está com 2,05 metros, calcula aí a NASA, 402 menos 2,05 metros, dá quanto aqui a cota do coletor? Aqui é 402, né? Dá 399,50. 399,50, perfeito. Então, aí, olha só, eu tenho que sair de 399,50 e você concorda comigo, o mínimo é 1,20 m. Então, eu, como projetista da rede de esgoto, eu tenho que perseguir o tempo todo, garantir o aprofundamento mínimo do coletor. Todo tempo, é uma noia na minha cabeça como engenheiro projetista. Caramba, 1,20 m, 1,20 m, 1,20 m, sempre que der, assim que der, assim que der. No caso aqui, eu cheguei aqui com 1 metro e pouco, aí tive que aprofundar para 3,70 m, consegui voltar para 2,05 metros, mas agora, de 2,05 metros, o próximo trecho, que é esse daqui, ó, ele segue descendo uma ladeira boa, então eu tenho uma oportunidade aqui de ouro de voltar o esgoto, para profundidades menores. Mas digamos, então, que o meu PV, né, está aqui. Minha noia é voltar para 1,20 m, né? A pergunta é, dá certo? Vamos ver. Esse trecho aqui tem uma extensão
de 60 metros. Vamos botar 65 metros. E eu tenho aqui 39995, certo? Só um minutinho aqui, meu povo, que eu estou com um menino pequeno. Eu vou estar na fisioterapia, é assim mesmo. Aí eu tenho que ficar com a pequenininha aqui por enquanto. Só um minutinho. Aí, então, vamos lá. Vamos lá, reconcentrando. 65 metros. Então, 39950. E eu quero ver se eu chego para 1,20 m, certo? Então, digamos que a cota aqui, ó, é também bem boa aqui. É 400, deixa eu ver se 400... Vamos ver se 400 dá certo, o que é que a minha intenção aqui. Então, eu tenho uma queda de mais 2 metros aqui. Veja só. Se eu pegar esse esgoto aqui e trouxer... Ó, vamos nivelar. Vamos nivelar. Vamos nivelar. Ó, tô nivelando. Primeiro tô nivelando. Olha. Será que vai dar certo? Isso aí não. Como é que eu sei se dá certo? Eu pego a cota aqui, ó, do terreno, que é 400, e diminuo de quem? De 399,50, que é a mesma cota aqui. Vai me dar essa profundidadezinha aqui. Quanto é? 400 vezes 399,50? Míseros 50 centímetros. Todo mundo concorda? Todo mundo tá vendo aí, meu povo? Desculpa aí. Sim, senhor, tá certo. Beleza. Então, olha aí, ó. Eu lhe pergunto, dá certo eu aplicar, nivelado aqui seria 50. Vamos aplicar, aí vamos à segunda, vamos aplicar IL para ver se dá certo, declividade mínima. IL nesse caso aqui, né, I índice L não, é I vezes L. I vezes L. Dá, declividade mínima, vamos lá, 0,005 vezes 65. Vezes 65. Dá 0, quanto? 32,032,5. IL. Nesse caso aqui, ó, 65 metros, vezes a declividade mínima. Vamos aplicar aqui, ó, 50 mais 32,5, dá quanto? 82,5. Concorda? Então, 82,5, se eu aplicar só a declividade mínima, se eu aplicasse, que não vai dar certo, só a declividade mínima, só chegaria até aqui. Todo mundo concorda? Eu aplicaria aqui, ó, o ΔH em cima do nivelamento, e aí eu teria apenas o acréscimo com mais 0,50 aqui, 0,82. Não consigo uma diferença Z1, Z2, não consigo V2 sobre DG, V2 sobre 2G aí. Quer dizer, eu consigo, mas eu consigo só que fazendo o tubo ficar tão raso que quando passar um caminhão, um carro e tal, vai pressionar, vai quebrar esse tubo e não adiantou nada. Eu vou ter vazamento de esgoto aqui, eu não quero isso. Então, significa, sabe o quê? Que a profundidade de 1,20 m aqui, eu posso aplicar já direto. Olha. Ok? Então, eu estava com 2,05 m. Se eu nivelar, é 50. Se eu aplicar a declividade mínima, não dá certo. Então, você percebe que nem sempre a declividade ótima é a declividade do terreno. Nem sempre a declividade ótima é a do terreno. E nem sempre a declividade mínima também é a declividade ótima. Então, vai aparecer uma terceira declividade aí alienígena, que eu vou descobrir qual é, para poder eu aplicar, para garantir a economicidade da rede e as condições de funcionamento hidráulico. Então, aí eu vou construir o tubo, na verdade, por uma declividade que eu ainda não sei, mas que vai ficar a função da profundidade mínima admissível no posto de visita a jusante, que é 1,20 m. E aí agora, como é que eu calculo essa cota? Batata, né? 400 menos 1,20 m, dá? NASA dá quanto aí? Dá 398,80. 398,80.
398,80, eu tenho a cota do coletor de jusante. Eu não tenho também a cota do coletor de montante? 399,50? Somebody love. Então, eu tenho agora aqui, ó, as condições de declividade do coletor. É só fazer agora a diferença. 399,50 menos 398,80 e dividir pela extensão do trecho, e eu tenho a declividade ótima que teve que ser aplicado o trecho para que ele saísse de 2,05 metros para 1,20 m, e aí o Oscar vai para você que projetou. Quanto é que dá a declividade aqui? 3,98. Hã? 0,010. 0,010. Então, eu tenho 0,010, né, metros por metro. Declividade acima da mínima. Declividade não é a do terreno. Calcula a do terreno por curiosidade. 2 por 65, dá quanto? Dá 0,03. Tá vendo? 3 vezes maior. Mas, apesar de ser uma declividade muito boa, não era ótima a ser aplicada aqui. Por quê? Porque eu estava muito profundo e eu queria chegar mais raso, o mais raso possível. Aplicando a mínima, chegava raso demais. Aplicando a do terreno, eu mantinha a mesma profundidade cara de 2,05 metros, gastando dinheiro dos nossos impostos. E aplicando encontrando essa declividade para o mínimo que é recomendado, né, pela norma, para garantir o funcionamento adequado da rede instalada sem quebrar, com o tráfego pesado passando em cima, eu tenho aqui a rede de esgoto funcionando, garantindo tensão trativa, garantindo velocidade adequada, garantindo a lâmina Y sub D que eu vou calcular para ver se está ok em relação ao tamanho, ao diâmetro do tubo, e a declividade está atendendo a tudo o que é necessário, declividade inclusive boa, 1%, né? 0,0100 e alguma coisa, né? 0,010 aqui. Então, meu povo, percebam que não é uma coisa do outro mundo, né? Eu tenho alguns casos a considerar, mas com a prática e com o tempo, vocês vão fazendo isso automático. E eu vou dizer hoje um conselho para vocês, a gente está chegando no final da disciplina, tudo. Vale a pena vocês ficarem brincando com isso aqui, certo? Se vocês gostaram, que vocês gostam dessa área de projetar sistema de água, de esgoto, não sei de quê, essa área de saneamento, se alguém já tem, assim, já uma predisposição, já acha legal, vale a pena você brincar com isso aqui, ficar riscando papel aí no lockdown aí, entendeu? E tal, para não ficar pensando besteira e tal, porque vai ter lugar ao sol para vocês, na área de competência de vocês vão ver, todo esse esforço agora vai valer a pena. E você vai aprender isso aqui. Eu recomendo que vocês aprendam isso aqui, porque, de repente, isso pode se tornar o dia a dia de vocês. Isso é uma coisa que, para o engenheiro ambiental e sanitarista, não é para decorar, é para você realmente guardar no coração. É para a gente, como eu brinco, né? É para a gente se encontrar lá no shopping, depois da pandemia, se Deus quiser, e sentar lá tomando milkshake do Bob's e dizer: ei, pega aí um guardanapo, vamos calcular aqui essa declividade. Quem é que lembra como é que calcula a declividade desse tubo aqui? Calcula aqui. Pois não, professor, pega aí o celular, abre aí a calculadora. Ainda tá aqui, dá tanto aqui você nivela, não sei o que. Beleza, filho, o bicho tá afiado, tá ganhando dinheiro que só foi. E tu já tá andando de Hilux, ainda fala comigo, caba, velho. Né? E a gente vai rir, tomar milkshake do Bob's e brincar com engenharia. Quer dizer, é algo que vocês devem procurar aprender, porque isso aqui é dinheiro vivo no bolso de vocês, vocês fazem a feira de vocês com isso aqui, né, e honestamente, o que é mais massa, né, não precisa lava-jato, não precisa entrar nada ilícito, não se meter com nada, basta ter competência profissional e fazer o seu trabalho, no tempo devido você vai encontrar o seu lugar ao sol. Então, esse material que eu estou trazendo para vocês aqui é um material de informações que se junta, meu povo, com aquela discussão que a gente teve recentemente aqui, também de hidráulica, relativamente à rede coletora de esgoto, quando nós vimos os aspectos hidráulicos, onde a gente tem que montar, né, uma planilhazinha, onde a gente vai botar os trechos, as extensões, as vazões que vão ser calculadas, né, no trecho a trecho, que você vai fazendo os acúmulos, como a gente aprendeu aqui, somando, né, lembra lá? Trecho 1, 2, gera uma vazão, trecho 2, 4, gera outra, a gente soma essa
com essa e acumula. Aí trecho 3,4 gerou a vazão dele, aí acumula somando com essa e com essa e com essa, vai para o próximo. Essa aqui tem uma vazão, aí no final aqui, eu tenho o acúmulo de toda essa vazão chegando na ET. Essa vazão aqui, enquanto ela não for maior do que 1,5, eu utilizo para os cálculos aqui tudinho, 1,5. A partir do momento, ela vai se acumulando, ó, 0,50, depois virou 1,24, né, depois 0,42 de novo, mas quando eu somei tudo, deu 2,37, eu já não uso mais 1,5 para o cálculo, lembra lá? Revisão? Agora eu calculo tudo para 2,37. Será que ainda dá certo manter o diâmetro de 100? Ah, se não der, eu passo para 150. Lembrando, aqui é 100 porque a norma brasileira diz que o nosso diâmetro mínimo é 100, mas se você estiver no estado do Ceará, você começa aqui com 150, e aí vai aumentando para 200, 250, 300. Olha a declividade aqui. Como é que eu chego nessa declividade aqui? Exatamente da forma como a gente acabou de conversar na aula de ontem e nesse finalzinho agora dessa explanação, certo? E aí vamos calcular a relação lâmina sobre diâmetro para a gente saber como é que estão as condições hidráulicas, porque, se você lembra bem, a gente não pode passar de uma certa relação dependendo dos aspectos de velocidade, que a gente também aprendeu a calcular aqui, ó, né, na tabela, pega os parâmetros hidráulicos, a gente calcula a velocidade do trecho e calcula uma velocidade crítica e compara. Aí, se a lâmina sobre o diâmetro, se a velocidade, né, do trecho é menor do que a velocidade crítica, aí significa que está bem tranquilo, é um regime fluvial, né, o número esqueci agora o nome do filho, a mãe do número lá, o número de Freud, né, está baixo, né, então eu tenho condições fluviais, né, então aí eu vou ter a relação lâmina sobre diâmetro menor do que 0,75, como sendo a que eu vou projetar. Eu posso preencher aqui de esgoto até a um nível mais alto. Por quê? Porque eu não vou ter incorporação de bolhas de ar no esgoto. Ele está tranquilo, não tem muita energia cinética. Mas, se a velocidade do meu trecho for maior do que a velocidade crítica, então a energia cinética que se transfere para a água é tão grande que, por conta, por exemplo, do esgoto sanitário, e às vezes até de drenagem, porque às vezes em drenagem também, eu posso ter contaminação de esgotos residual aí, nos esgotos clandestinos, nas grandes cidades, etc., como vocês já sabem. E eu vou ter a formação de surfactantes. Vocês vão estudar isso, se não já estudaram, vão estudar e vão ver essa realidade. E essa escuma que se cria aqui prejudica hidraulicamente os condutos, né? E nós não podemos garantir que num conduto que trabalha a seção livre, nós criemos condições hidráulicas de seção plena, quer dizer, enchendo até a boca aqui do tubo. Então, a gente precisa manter ar aqui. Tem que manter uma parcela livre de líquido. E essa emulsão que se cria é líquido misturado com ar, né? E vai pressionar, e vai causar perda de carga, e vai dificultar o fluxo. Para evitar isso, a norma diz, olha, no caso em que você encontrar a velocidade do trecho maior do que a crítica, vai ter incorporação de bolha de ar. E se vai ter incorporação de bolha de ar, redimensione. Aí eu não considero mais a relação lâmina sobre diâmetro 0,75 para decidir pelo diâmetro do trecho. Eu considero agora preenchendo somente metade do tubo, metade do trecho. Então, metade do trecho vai ficar esgoto, o resto eu vou deixar livre, porque se criar bolha, eu ainda vou ter condições de fluxo. Então, eu trabalho com a lâmina Y sobre D menor do que 0,5. E aí, também leva em consideração um cálculo de uma tensão trativa, que é a chamada tensão de arraste das partículas, porque numa declividade muito baixa, olha aqui, ó, diretamente proporcional, lembra? Numa declividade muito baixa, eu tenho uma tensão de arraste muito baixa, e, portanto, vai haver sedimentação das partículas no fundo da tubulação. E isso vai gerar emissões odorantes desagradáveis. Lá na rua, a população não vai suportar, vai denunciar o Ministério Público. Está imaginando as implicações aí? Então, aí, nós projetamos uma declividade para garantir o arraste, para que isso não fique ali por muito tempo e seja arrastado e vá parar na estação de tratamento, onde é o lugar dessas partículas, né? Lembra que o raio hidráulico, né, está diretamente relacionado também à vazão, né, e, portanto, quanto maior for a vazão aqui, maior a tensão trativa. E aí, é claro, se tiver uma vazão muito baixa, eu vou ter condições críticas de arraste. Então, eu tenho que avaliar isso. Aqui é só o peso específico do líquido, no nosso caso, água,
Esgoto é praticamente água, 99,9% é água e 0,01% é sólidos. Então, você tem aqui as condições aqui para projetar uma rede coletora de esgoto todinha, calcular o diâmetro, calcular a declividade, avaliar as condições hidráulicas de velocidade, avaliar as condições de arraste das partículas que estão ali, avaliar os aspectos topográficos para verificar se a declividade está adequada, para garantir velocidade adequada, para garantir tensão trativa adequada, para garantir uma relação lâmina sobre diâmetro tal e que o tubo que você decidiu, o diâmetro dele aqui, seja hidraulicamente compatível com a vazão que entra. Entende? Então, você está aqui tendo todos os elementos adequados para se tornar um projetista de sistemas de esgotamento sanitário, e não muito distante daqui, somente alguns semestres daqui, você vai aprender tudo isso com os detalhes pertinentes da norma técnica e dos aspectos específicos das redes coletoras de esgoto. Então, esse conteúdo aqui, que eu gostaria muito, né, que foi a minha proposta, desafiar vocês para fazer aquele trabalho prático, pegar um condomínio pequeno, montar uma redezinha parecida com essa. Ontem nós ficamos vocês pediram, né, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula a planilhazinha de exemplo, para que vocês possam ver como é que você construiria. Você não precisa fazer esse trabalho todo manual, né, claro, você precisa demonstrar os cálculos, claro, né, mas você pode demonstrar os cálculos de alguns trechos, se for pequenininho, poucos trechos, dá para fazer de todos os trechos, a memoriazinha de cálculo, mas você pode montar uma planilhazinha organizada que sistematiza esses dados, né? Eu acho que eu já tenho uma planilha aqui já montada, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver aqui, esse foi o que se eu achar aqui para vocês, eu já mostro, tá bem? Só um minutinho. Eu acho que eu não tenho aqui. Pensei que eu tinha mostrando já a rede coletora. Aqui tem um trabalho dos colegas aqui. Aqui tem uma planilhazinha de Excel, a gente trabalhando. Bom, não sei, acho que não está aqui. Mas eu vou passar para vocês essa planilha, né? E aí vocês vão poder montar, né? No Excel, você monta no Excel uma planilhazinha e preenche essa planilha. Se você quiser, você pode até pegar essas fórmulas aqui que nós estamos colocando, são fórmulas relativamente simples. Algumas fórmulas que tem aqui, você precisa de pegar algum dado da tabela, você pode até, se quiser, eu sempre recomendo, você pode pegar a tabelazinha do livro ou da nota de aula, etc., e você bate um print dela e coloca lá dentro da planilha. Para quê? Para que você possa consultar ali imediatamente e simplesmente fazer o parâmetro, né? Você possa... Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente, ó. Vou projetar para vocês outra tela, tá bom? Achei aqui o que eu queria. Ó, você pode montar uma planilha semelhante a essa, certo? Se eu compartilhar essa planilha com vocês agora, certo? Essa planilha, ela tá toda automaticazinha, certo? Ela tem uns cálculos aqui alienígenas embutidos por detrás, né? Tem alguns parâmetros que são colocados aqui, ó, cálculo das vazões, do início, do fim de plano, calcula aquela vazãozinha de marcha, lembra que nós aprendemos
em função da extensão da rede, ó, você pode ver que está pegando a extensão da rede coletora, está dividindo pela vazão inicial, e isso dá quantos litros por segundo para cada metro de rede você vai distribuir lá para fazer aquele acúmulo nos trechos. Faz isso para a vazão inicial, faz isso para a vazão final, etc. Aí aqui você tem a planilhazinha, né? As cotas dos PVs, as profundidades, etc. Mas eu quero, se eu der para vocês, está tudo automático aqui, aí está entregando de mão beijada. Na verdade, eu não recomendo, eu nunca passo planilha para os colegas por uma razão. Não é por outro motivo senão esse. Planilha eletrônica é uma coisa muito, muito pessoal mesmo, né? É uma coisa de cada profissional. E tem elementos que o profissional coloca, ele monta a sua planilha, e tem coisas lá que ele sabe como ele fez, ele sabe como ele organizou a lógica da planilha. Por mais que exista uma lógica central que todo mundo faz igual, mas tem coisas que você coloca, às vezes você coloca lógica, como essa planilha tem lógica, né? E, ó, aqui está uma lógica, dá para ver, eu não sei se dá para ver aí, claro para vocês, mas aqui tem a lógica, ó, aqui tem uma lógica montada, vou tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá certo eu copiar aqui, certo? Vou copiar. Ó, olha só, ó a lógica aí, ó. Certo? Alguém levantou a mão, quer falar alguma coisa, fica à vontade. Plim, fizer, plim, quem foi? Ou ficar à vontade. Para comentar que até dentro da própria equipe, quando a gente foi montar a equipe, teve um pessoal que botou diferente da outra, sabe? Cada um seguia um raciocínio. Aí fica estranho compartilhar realmente. Fica estranho. Só um minutinho aqui, a pequenininha de novo. Pronto, exatamente. Desculpe aí, pessoal. Então, é isso, tem essas coisas. Ó, tá vendo aqui, ó, essa planilha tem uma lógica. Em vários lugares, ó, para o cálculo da declividade aqui, ele faz aqui. Se esse cálculo aqui der menor do que esse valor dessa célula, aí ele está mandando dizer que aumente a declividade. Se não, calcule. Então, você, de repente, alguém monta esse tipo de coisa que ajuda no trabalho, que ajuda na automação, etc. Então, é muito pessoal mesmo, né? E, às vezes, você vai por uma lógica, outro monta por outra, e não quer dizer que um está errado e o outro está... Não, apenas um quis fazer alguma coisa para facilitar, para dizer alguma coisa. Então, essa planilha aqui, por exemplo, ó, ela segue um padrão mais ou menos da maioria das planilhas que você vai ver por aí. Por exemplo, nos livros, você vai ver, até mesmo em alguns manuais aí de alguns órgãos, como a FUNASA, como a Caixa Econômica, como o BNDES, a CAGES, principalmente, né, órgãos de fomento, etc., etc., que analisam ou que emprestam dinheiro para os governos estaduais e municipais construir as coisas. Então, olha aí, ó, como é que fica? Planilha de dimensionamento da rede coletora, só para você ter uma noção rápida, ó, aí ele pegou aqui, ó, botou a vazão inicial, a taxa inicial, ó, quantos litros por segundo para cada metro de rede ele vai no início do plano, e quantos no final do plano. Esqueça aqui esses detalhes, isso não é hidráulica, isso é lá na frente, a gente vai ver isso. Esse N aqui é hidráulica. Você lembra que tem o coeficientezinho lá das equações de Hazen-Williams, de Ganguillet-Kitt, pega para o cálculo do C, né, você tem para o cálculo de K, aí depende de quem é o teórico, né, você tem o valorzinho da rugosidade daquele canal, isso aqui é em canais, né, e a gente aplica, porque a rede de esgoto é um canal, conduto livre, sendo que dentro de uma tubulação circular, um canal circular, seção livre, né, e escoamento uniforme, então eu tenho para a rede de esgoto, o caso de rugosidade que ele se apresenta é o valor de 0,013 no coeficiente de rugosidade, né, de Ganguillet-Kitt, que está embutido lá no Hazen-Williams. Por quê? Porque o esgoto, a tubulação de esgoto, apesar de muitas vezes ser bem lisa, como é o caso do PVC, que o valor de C é 150, mas mesmo assim, você tem os postos de visita, você tem as chamadas singularidades. E quando você pega a rede coletora como um todo, ela é bem rugosa, vamos dizer assim, a malha é rugosa, o tubo é liso, mas a malha
hidraulicamente falando, é rugosa, significando que ela se assemelha nos experimentos hidráulicos ao coeficiente N igual a 0,013. Isso a gente já viu lá para trás, né, na teoria. Estamos tentando só mostrar aqui o aspecto prático das coisas, e eu tenho o trecho, numeração de montante e jusante, então você bota, né, seria basicamente, ó, deixa eu ver, aqui no Excel não tem aquele bichinho de desenho, né, então dificulta um pouco, né, a questão de desenhar em Excel, não dá para desenhar em Excel, mas seria, você já consegue ver, imagine, monte na sua cabeça, imagine a bolinha à esquerda e a bolinha à direita, o fluxo está indo da esquerda para a direita, de montante para jusante, então você vai ter a bolinha à sua esquerda, que é o PV, 1, está numerado, e a bolinha da sua direita, que é o PV de jusante, para onde o esgoto está correndo, é o PV 2. E assim vai, 1, 2, aí do 2 vai para o 4, do 3 vai para o 4, do 4 vai para o 8, aí tem uma lógica aqui. Aqui, a gente, para entender como foi essa numeração, a gente precisaria ver a plantazinha, o esqueminha, que é aquele esqueminha que vocês vão montar, que eu pedi que vocês montassem, não precisa ser nada elaborado, ainda não é um projeto, é um esqueminha, mostrando dentro, em cima do loteamento, a bolinha mostrando que é o PV e a redezinha com a setinha, semelhante ao que eu mostrei para vocês agora há pouco, no nosso exercício conjunto, né? Aí eu tenho a numeração do trecho, que é para eu poder localizar onde é que eu estou trabalhando. Então, o PV 1 por 2 seria aquele primeiro trecho que eu comecei, digamos assim. Aí eu tenho que colocar o comprimento, você coloca o comprimento de cada trecho, e no final tem a somatória total, 1.287,70, que é exatamente para você calcular aqui aquela taxa. Você pega esse valor aqui, né? Pega a vazão e divide por esse valor, né? Para você ter condição de calcular. Na verdade, ele pegou lá dos parâmetros, que já foi calculado aqui, ó, 1.287,70 dividido, né, pela vazão, deu o valorzinho 0,0035. Então, eu coloco o comprimento de cada trecho, isso é um preenchimento mesmo, né? E ele soma aqui, você bota para ele somar aqui, soma, né? De D12 a D44. Bom, aqui é Excel, né? Informática básica, trinca os dentes aí. Meu povo, pelo amor de Deus, colegas aí da hidráulica, Excel é o ganha-pão do engenheiro, da engenheira, qualquer área, civil, sanitária ambiental, elétrica, produção, o que for, Excel, aprenda Excel. Professor, mas o professor lá da informática básica não era lá muito essas coisas, faltava muito, os problemas, esqueça isso, certo? Faça um curso, tem vídeo aula na internet, faça, e eu recomendo que faça até, compre um livro de Excel, tem um livro muito bom, eu tenho ele, Excel, não está aqui não, está lá no meu cafofinho, Excel avançado para engenheiros e cientistas, muito bom, certo? Para você aprender a lidar com Excel, até dá para fazer até programação em VBA, né, em Visual Basic no Excel, dá para fazer muita coisa. Eu, infelizmente, não gosto de programação, é um defeito, mas vocês que são chiques, que são da nova geração, gostam de programar, gostam de se meter com essa coisa, faça curso, aprenda, vá por fora, esqueça professor, esqueça instituto, aprenda por fora, desenvolva Excel, monte as suas planilhas, aproveite que você ainda é estudante, certo? E monte a sua planilha, porque quando você se formar, você já está, como eu digo, né, planilhado, já está todo no jeito para começar a exercer qualquer área que aparecesse, beleza, eu desenrolo. Por quê? Porque você já está todo esquematizado tecnicamente. E um deles é ter uma planilhazinha de esgoto, de cálculo de rede de esgoto de vergonha, a sua. Você monta a sua, certo? Aí, mesmo que você faça o trabalho em equipe, né, a não ser que você seja o que monte a equipe, aí você, né, tudo bem, mas aí procurem, por favor, procurem montar a planilha de vocês. Aqui você tem, depois do comprimento do trecho, a cota do terreno, tá vendo, ó, de montante e de jusante. Então, você, na verdade, ele fez o preenchimento das cotas dos PVs em outra planilha aqui à parte, ó, tá vendo, ó? Ele colocou as cotas, e aqui ele colocou uma fórmula, ele manda procurar, relacionando o número do PV com a sua respectiva cota, e ele bota aqui automaticamente, certo? Aí, o PV de jusante, PV montante, PV de jusante, sai botando aqui, em função da lógica que ele pede em relação à montagem aqui, ó. Quem vai determinar essas cotas é a montagem aqui, ó. Vai do 1 para o 2, depois do 2 para o 4, do 4 do 3 para o 4, aí automaticamente, em função desse arranjo de numeração, ele vai montando. Que massa! Bom, aí você tem que ver, aí Excel.
ele faz a fórmula procure, né? Ó, botando aqui para vocês verem, né? Ele bota aqui, procure, né? Tem a lógica, ó, procure C12 cotas PV, aí ele bota a lógica aqui, se não, cotas PV, isso aqui. Então, ele sai buscando em relação a essa outra planilha que ele montou à parte, cotas dos PVs. Professor, não sei fazer isso não, e não dá tempo não, a gente tem que entregar o trabalho. Não, então você vai só preenche as cotas de terreno aqui que você viu lá na sua planta lá do seu loteamento, certo? A cota de projeto, você já viu como é que vai encontrar, né? A de montante e a de jusante vai ser feita por diferença, né, em relação às profundidades. A profundidade do PV vai ser decisão do projetista, ele pode montar uma lógica para isso também, pegar, né, aqui no caso pode ter células ocultas, que ele faz uns cálculos nessa planilha, mas você pode montar, professor, como é que eu monto essa questão das profundidades? Lembra como nós acabamos de fazer o exercíciozinho? A rede, você diz, olha, eu vou começar com a profundidade mínima de 1,20 m, vou calcular a declividade, aí eu encontro a profundidade do próximo PV lá na frente. Aí eu preencho aqui. Aí, do próximo trecho, se eu, olha o exemplo, se eu sair, vou dar um zoom aqui, digamos que nesse trecho 1, 2, eu saí com 1,05 m, calculei aqui as minhas condições, né, saí com 1,05 m, calculei a declividade, minha declividade deu 0,00999, tá vendo aí, ó? 0,00999, e aí eu, com essa declividade, consegui chegar a jusante com a declividade também de 1,05 m. Aí você vai perceber que a declividade de jusante do PV2 é a mesma declividade de montante, né, do próximo trecho, que vai do 2 para o 4, porque você percebe que é o mesmo PV de que estamos falando. Aqui no trecho de cima, ele vai do 1 para o 2, ele sai com 1, chega com 1,05 m. E esse 1,05 m aqui, né, por agora, vamos deixar assim, ele também se torna o mesmo 1,05 m de saída, porque esse PV aqui é esse, tá vendo? É o 2, é o PV2. Então, o PV de jusante do trecho anterior é o de montante do trecho seguinte. O trecho de jusante desse próximo trecho agora é o 4, que deu certo também ser 1,05 m. Vai chegar um ponto que não dá, ó, aqui neste caso. Ele sai do 4 e vai para o 5. Ele sai do 4 com 1,05 m, tá vendo aqui, ó? Mas, infelizmente, quando chegou no PV5, por questões da topografia, ele agora tem que chegar com 1,17 m, paciência. E agora, no próximo trecho, ó, observe, ele vai ter que sair com 1,17 m. Mas aí, graças a Deus, a declividade permitiu ele voltar para 1,05 m, que foi o último exemplo que a gente acabou de calcular. Certo? Então, perceba que você pode transformar isso aqui em um trabalho o mais automatizado possível, mas é um trabalho semi-automático. E pode também se tornar um trabalho braçal de apenas preenchimento dos cálculos que você fizer. Então, nós fizemos um trabalho braçal agora há pouco, fazendo aquele cálculo daqueles trechos, em relação à declividade e profundidade, né, dos PVs. E, no caso aqui, nós faríamos a planilha como apenas um organizador, digamos assim, um organizador dos dados do meu projeto, né? Lá na frente, em projeto de sistema de esgotamento sanitário, na disciplina, para a gente ganhar dinheiro com a engenharia, aplicando essa hidráulica de agora, aí vocês vão montar a planilha completa, bonitinha, a mais automática possível, tal, por quê? Porque nós queremos ser engenheiro, né, e engenheiro significa ganhar dinheiro com eficiência, né? Fazer isso manual em pleno século XXI, né, não é lá uma boa coisa, né? Mesmo para pequenos projetinho como esse aqui, você faz aqui num dia de trabalho, né, e já corre para o abraço, botando seus 5 mil no bolso. Claro que ainda tem que fazer o descritivo, desenhar, fazer orçamento, mas você bota 5 a 10 mil reais no bolso em uma semana de trabalho completo. Então, eu acho que vale a pena. Isso é a propaganda que eu faço em relação à questão da área, né? O diâmetro do tubo vem logo a seguir, tá vendo? Ó, primeiro você trabalha aqui, ó,
Tem planilhas que é diferente, mas tudo bem, vamos com essa. Primeiro ele trabalhou a topografia, que é o que a gente acabou de ver nas últimas 2 aulas, de ontem para hoje. Aí vai trabalhar o aspecto hidráulico, que a gente viu na outra aula. O aspecto de diâmetro do tubo. Neste caso aqui, ele está fixando o diâmetro, nesse caso é o diâmetro mínimo aqui no Ceará, 150. E a declividade, ela é calculada, e se não der certo, ele faz uma avaliação lógica, se não der certo, ele manda aumentar. Se der certo, ele coloca o número aqui calculado, certo? E aí você faz o cálculo. Professor, como é que eu faço? A gente acabou de fazer. A aula de ontem e a aula de hoje. Como é que eu calculo a declividade em função das profundidades dos poços de visita. E aí eu vou ter agora, uma vez que eu calculei as profundidades, agora eu estabeleço o diâmetro, a declividade está calculada, e com base nas informações aqui de diâmetro e declividade, né, eu vou fazer as avaliações hidráulicas a partir da vazão que está entrando lá. Aí eu vou ver a parte da vazão. Lembra que nós fizemos na outra aula anterior o aspecto da vazão? Que é o quê? É fazer aquele cálculozinho do valorzinho da taxa, quantos litros por segundo para cada metro de rede, eu multiplico pela extensão do trecho e eu tenho a vazão de cada trecho, né? Aí eu vou aqui, eu tenho a montante, está iniciando o trecho, é 0. No trecho, zerou 0,12. Somo essa com essa, dá jusante. Olha a soma, tá vendo? Eu somo essa com a pontual. A pontual é uma vazão que pode acontecer na rede. Depois a gente conversa lá na frente, se eu estiver vivo ou com outro professor, na disciplina de rede. Está relacionada a vazões de um hotel, de um hospital, da escola, etc. Nada demais. Mas, enfim, montante mais trecho, jusante. Aí, olha como deu pequenininha. 0,12 litros por segundo, não faz nem cosca no tubo de 150. A norma diz, não, calcule no mínimo para 1,5. Aí eu calculo tudo aqui, ó, faz as verificações, né, verifico aqui, calculo aqui, verifico a questão do diâmetro, lâmina, etc., para uma vazão que aconteça aqui, 1,5. Calculo a velocidade do trecho, né, vou trabalhar a velocidade do trecho, vou trabalhar o cálculo da velocidade crítica, todas aquelas fórmulas que a gente já viu, elas estão aqui, ó, 6 vezes, né, a força do V em seu newton, aqui, ó, 6 vezes a força do V em seu newton vezes o raio hidráulico, isso aqui é o raio hidráulico elevado a 0,5, né, então aí eu calculo a velocidade crítica, calculo a velocidade do trecho, né, que aqui é a equação da continuidade, e calculo a lâmina sob diâmetro, e aí eu estabeleço aquele critério lá, né, dependendo se vai ser lâmina sob diâmetro 0,75 ou lâmina sob diâmetro 0,50, para eu decidir se eu mudo ou não o diâmetro aqui, se está apropriado, em função da comparação entre a velocidade do trecho e a velocidade crítica, certo? Então, olha só, digamos, analisando aqui, ó, velocidade do trecho, 0,55, crítica, 2,6. Nesse caso aqui, na opinião de vocês, o critério de dimensionamento seria 0,75, a lâmina sobre diâmetro, ou 0,50? O que vocês acham? Eita, só tem 3 na sala, o pessoal não gostou muito, não foi do conteúdo? Trágico, né? Vamos lá, me ajudem aí. E aí, colegas, o que vocês acham? Vamos ver se a gente lembra. Eu estou aqui na planilha, aí eu tenho a velocidade, ó, do trecho, e tenho a velocidade crítica 2,6. Nesse caso aqui, o meu critério vai ser lâmina sobre diâmetro, né? Lâmina sobre diâmetro vai ser, eu vou usar menor do que 0,75, ou lâmina sobre diâmetro vai ser menor ou igual a 0,50. Qual desses dois critérios aqui serão os utilizados por mim? Esse trecho aqui, ó. Comparando essas duas declividades aí. O que vocês acham? Alguém me ajuda? Professor, é menor que 0,75? Exatamente. Por quê? Porque está 0,55 aí. Exatamente. Aí menor. Exatamente, muito bem. Então, a velocidade aqui está menor do que a velocidade crítica, não está? Sim. Se a velocidade está menor do que a velocidade crítica, eu vou usar esse critério aqui. Ele é o principal. A gente trabalha na maioria dos casos. Se não vejamos, ó, nesse projetinho aqui, ó, 0,55, 260. 0,95, 2,18.
061, 258. Tá vendo, ó? Na maioria, esmagadora maioria dos casos, as velocidades nos trechos sempre dão, tá vendo, ó? Bem menores do que a velocidade crítica, certo? Na maioria dos casos, ó. Na maioria dos casos. Ou seja, quando eu estou projetando a rede coletora de esgotos, de modo geral, eu acabo trabalhando quase que o tempo todo, na relação lâmina sobre diâmetro 75, sem ter problema hidráulico nenhum. Em alguns casos ou outro, eu vou ter essa situação aqui, onde eu vou ter que redimensionar a rede e alterar o diâmetro do tubo. Né? Aí, olha a lâmina sobre diâmetro aqui, ó, Y sobre D 0,21. Ó, tá longe de chegar em 0,75, não tá? Tá filé aqui, ó. Ó, aqui tá bom, 0,145, ó, longe de, né? Aí, Júnior, e o que é esse número aqui? Esse número aqui é o número que você compara. Se ele chegar em 0,75, então no próximo trecho você tem que aumentar de 150 aqui para 200. Entendeu? Observa aqui uma coisa interessante, ó, no cálculo, já tá automático aqui lá. Olha como é legal. O trecho aqui, 150. Se eu digitar aqui, olha, aí a lâmina sobre o diâmetro está 0,145. Aqui, 150 está com 0,213. Olha o que é que acontece se eu botar aqui, aumentar o diâmetro para 200. Olha, caiu a lâmina. Tá vendo? Ficou 0,147. Por quê? Porque eu aumentei o diâmetro do tubo. Então, para a mesma vazão, caiu a lâmina. Vou voltar para 150, você vai ver que vai aumentar a lâmina sobre o diâmetro, ó. Aumentou para 0,21. Então, você vai todo tempo observando isso aqui ao longo dos cálculos, se está menor do que isso aqui, ó. Quando chegar aqui, pronto, parou. Não pode mais usar 150, no próximo trecho você já usa 200. Vamos seguir aqui, ó. Olha só, o tempo todo confortável, ó. O esgoto flui bem demais ao longo de toda a rede, ó. Quando chega lá embaixo, eu acumulei a rede todinha, chegando na estação elevatória, eu acumulei chegando para aqui, é bombeamento já, né, ó, aí já nós vamos selecionar a bomba, aquele negócio lá que a gente viu. Então, aqui 0,341, ou seja, 34% da seção transversal. Mas agora é que está chegando vamos dizer assim, na metade da possibilidade, né, ainda pode ir até 0,75, né, só preciso tomar cuidado uma coisa, né, quando eu estiver fazendo os cálculos. Observe, lâmina sobre diâmetro 0,50 significa o quê? Significa metade da seção preenchida. Então, eu tenho que tomar cuidado quando esse valor aqui passar de 0,50. Se ele passar de 0,50, eu tenho que, o tempo todo, observar a comparação velocidade crítica. Entendem? Porque, eu vou botar aqui só de mal, certo? Ó, botei um tubo de 100, deu 0,63, certo? Digamos que eu estou em São Paulo, não estou no Ceará, botei um tubo de 100 aqui, deu 0,63. Essa vazão aqui, essa tubulação de 100 nesse trecho aqui, essa tubulação de 100 nesse trecho aqui, dá certo? Analisem aí vocês, me digam aí, vocês, os engenheiros aí. Vê se dá certo. Eu botei um tubo de 100 aqui, certo? Aí deu uma lâmina para essa vazão, ó, vazão de 2,70 litros por segundo. Deu uma lâmina de 0,63. Dá certo eu aplicar essa vazão? Ou aplicar esse tubo de 100 nesse trecho? O que é que vocês acham? Vamos lá, é um exercício legal para a gente fazer. Aprenda assim. Vamos lá, chuta aí. Vamos pensar. Mas aí não passou de 0,50? Passou de 0,50. Mas a questão agora é, como é que está a situação em relação, doutora, à velocidade? Certo? Certo? Certo. Entendeu? Não é isso? Vamos dar uma olhada. Analisa aí. E aí, agora? O que é que dá certo? Pensa um pouquinho. Pode pensar um pouquinho aí, vocês aí, e emitam a opinião técnica de vocês. Daqui a pouco vocês vão se formar e vão emitir isso num laudo, botar o carimbo e assinar seu nome lá. Engenheira Sauana da Silva Carvalho. Entendeu?
do relatório. Professor, mas nesse caso aí, a velocidade, ela está maior do que a velocidade crítica. E aí, como é que fica? Pois é, nesse caso aqui, veja bem, a velocidade do trecho está maior ou está menor do que a velocidade crítica? A velocidade crítica é 3,17. Ah, está menor. Está menor, não é verdade? Isso. Então, se está menor, como é que fica? Pensa aí. Vamos lá, meu povo. Esqueça a timidez aí, vocês. Pode abrir o verbo aí. Vamos falar, vamos discutir. Se não puder, tiver zoado aí, bota no chat. Estou esperando. Me ajuda aí. Vamos a gente fechar negócio. Colegas? Ninguém? Ó, no trecho aqui, botei o diâmetro de 100. No que eu botei o diâmetro de 100, para essa vazão aqui, ó, aí o que foi que aconteceu? A lâmina foi para 0,634. Aí eu tenho dois critérios de dimensionamento da rede. Veja, dimensionamento diz respeito a eu trabalhar com a decisão sobre o diâmetro do tubo. O primeiro critério diz o seguinte, que se a velocidade do trecho, V, for menor do que a velocidade crítica daquele trecho, que eu calculo, certo? É um cálculo. Eu comparo os dois. Comparo Lé com CRE, 1,40 com 2,10, 0,50 com 3,17. Se o valor aqui for menor do que a velocidade crítica, então significa o quê? Do que a gente aprendeu nas aulas passadas? Que eu não tenho energia cinética que promova a incorporação de bolhas de ar, ou seja, eu não tenho um número de Froude que garanta turbilhonamento, eu deixe de ter um regime, um escoamento uniforme, né? Nesse caso aqui, eu tenho um escoamento desorganizado hidraulicamente, né? E, portanto, eu não tenho mais estabelecido uma seção de controle para poder avaliar o comportamento hidráulico daquele fluido naquelas condições ali onde ele está fluindo, naquele canal, no caso, naquela tubulação. Então, quando a velocidade é menor do que a velocidade crítica, é bom porque, neste caso, o que está acontecendo é que o regime é fluvial, é tranquilo, a velocidade está menor do que a crítica. A crítica é a velocidade de transição. Dali da crítica para frente, o bicho pega, desorganiza tudo, você escumando, aquelas corredeiras de rio caudaloso, né, que a gente vê aí nos filmes, o pessoal tentando sobreviver, cair lá embaixo, a gente morrendo de fôlego assistindo o filme, eita, vai morrer, não sei o que e tal, né? Caiu da canoa e tal, aquele moído ali. Ali a velocidade é acima da crítica. Quando é aquela tranquilidade lá de Frodo chegando do outro lado da margem, o Senhor dos Anéis, bem tranquilo, fluindo ali. Não, tranquilo, né? A velocidade é bem menor do que a velocidade crítica, então tá aquele regime fluvial, tranquilo de um rio fluindo, pacífico, né? Tão pacífico que é até imagem poética, né? A paz fluirá como um rio, né? No reino celestial. Bom, tá vendo? Então, a velocidade menor do que a crítica é tranquilidade. Se é tranquilidade, eu não vou ter problema de energia cinética elevada. Se eu não vou ter problema de energia cinética elevada, eu não vou ter incorporação de bolha de ar, etc. E, portanto, o meu esgoto vai fluir só o quê? Água. E não água misturada com ar, fazendo aquela escuma que vai prejudicar a canalização. Então, eu posso adotar a relação lâmina sobre diâmetro até 75%, ou seja, eu posso encher ao máximo possível o tubo. Botei um tubo de 100 e aqui chegou, enchi 63,4%. Todo mundo está vendo isso? 0,634 é um percentual aí, multiplicando por 100, 63,4%. Então, o que é que significa? Significa
que eu estou preenchendo mais da metade da seção transversal, né, com o líquido, né? A Taniel está perguntando aqui qual seria a velocidade para evitar a sedimentação de sólidos. Taniel, essa velocidade, ela não pode, antigamente, na verdade, ela era utilizada como uma velocidade de corte. Era uma velocidade abaixo da qual você simplesmente já tentava aumentar a declividade da rede, tomar providências. Era menor do que 0,15 metros por segundo, você, não pode. Hoje, o critério não é mais pela velocidade mínima, e sim pelo critério da tensão trativa, certo? Então, hoje, a gente não usa mais a questão da velocidade. É claro que nós deveremos evitar velocidades muito baixas e tomar muito cuidado para quando você estiver calculando a rede e der uma velocidade muito baixa. E verificar aí, quando a velocidade é baixa, se a tensão trativa arrasta bem. Vamos procurar aqui, já que você falou do assunto, as velocidades baixas. Observa aqui, ó, velocidade baixa aqui, ó, 0,48. A tensão trativa tá bem, ó, tá aqui, ó, aqui 0,42, ó que legal. 0,42 foi uma das mais baixas. Ó a tensão trativa. Bem pertinho de 1, tá vendo, ó? Então, dificuldade de arrastar, mas ainda tá dentro. Por quê? Porque a tensão tá acima de 1 pascal. Em rede coletora, se a tensão trativa calculada aqui for acima de 1 pascal, ó, a gente garante tranquilo. E tá bem acima de 0,15 também, tá vendo, ó? Em outros casos aqui, será que tem outro? Não, acho que é a situação mais favorável. Ó, aqui 0,43, ó, também se aproximando de 1, ó, tá vendo, ó? Quando a velocidade é baixa, a tensão trativa, olha esse aqui, 0,42, de novo, 1,04, tá vendo? Pertinho de 1, mas ainda tá valendo. Agora, abaixo de 1, aí caixão, né? Tem que tomar providências e muito provavelmente vai ser aumentar a declividade do trecho. Observe que aonde a velocidade é baixa, as declividades também são assustadoramente próximos da declividade mínima. Vocês estão vendo isso? Olha que legal. Ó, tô dando um zoom aí para vocês enxergarem, ó. Tá vendo a velocidade 0,43? Tá vendo a tensão trativa perto de 1? Olha a declividade, como tá bem baixinha. Quase a mínima, ó. 0,005. Estão vendo? Entendeu aí, Daniel? Beleza? Então, neste caso aqui, qualquer coisa, abo berreira aí, viu? Pode ser no chat, pode falar. Então, neste caso aqui, doutora Sauana, doutora Carvalho, vai assinalar o projeto. Ó, neste caso aqui, eu tenho a velocidade 0,51. Ela é uma velocidade menor do que 3,17, menor do que a velocidade crítica para o trecho. Concorda ou sem corda? E nesse caso, a lâmina sobre o diâmetro pode ir, né, até 0,75 exclusive. Então, eu tento projetar até 0,74 qualquer coisa, né? Aqui deu 0,634. 0,634 é menor do que 0,75, então tá valendo. Tubo de 100 daria certo. Qualquer estado aí do país aqui que seguiu o critério da ABNT. O Ceará, ele decide por um valor mais restritivo. Não, no mínimo eu quero 150 milímetros nas minhas tubulações. Então, digitando de volta aqui 150 milímetros, olha o que aconteceu com o Y sobre D. Caiu, não é verdade? Não faz sentido? Porque eu aumentei a seção do tubo, cabe mais água. Se cabe mais água e a vazão ainda é a mesma, 2,70, diminui a lâmina, cai a lâmina. Então, a lâmina caiu para 34%, diminuiu praticamente para metade, né? Eu nem dobrei aqui, né, ó. Eu só 100, ó, 0,63, né? Então, eu nem dobrei, eu botei 150. Se eu botasse 200, ia para 0,228, tá vendo? Ó? Não é aquela linearidade. Então, 150 aqui, ó, caiu para metade a lâmina. Quando era 100, era 0,634, né? Então, grosso modo, caiu aí em torno da metade, ó, 0,34, pouco mais da metade, né? Era 0,32 a metade, 0,34. Então, eu tenho 34% da seção preenchida, tá longe de 0,75, não tá, ó? Tá longe de chegar lá, tá mais ou menos metade do caminho para chegar lá aqui, seria 0,37, né, e meio, coisa assim. Então, aí, ei, professor, e aí, quando chegar lá? 0,74. Pronto, aí você aumenta o diâmetro aqui para o próximo trecho, você já calcula com o próximo diâmetro.
Que diâmetro é esse? É o diâmetro que eu quiser? Não, é o diâmetro comercialmente disponível. Aí, como é que você sabe disso? Catálogo de fabricante. Você vai ser engenheiro, você vai ter no seu computador uma pastazinha com o nome catálogos, né? Catálogos, aí vai ter catálogo de bomba, catálogo de fabricante de tubo, catálogo de fabricante de calha-pacho, catálogo de fabricante de reatores, de caixas d'água, de tanta coisa, tudo que é a parte de hidráulica, para você trabalhar em água, abastecimento de água e esgoto, você vai baixar catálogos, né? E vai garantir ali para quê? Para você consultar, para quando você for fazer seu projeto, você saber que diâmetros adotar, saber quais são os dispositivos, as dimensões para você projetar, os tamanhos, etc., em cada caso. Seja projetando uma estação de tratamento de água, lá com Ianice, seja trabalhando uma estação de tratamento de esgoto comigo, ou com Germário, seja trabalhando uma rede de esgotamento sanitário comigo, ou com Germário, né, ou com Ianice, seja trabalhando qualquer projeto que você for fazer, um aterro sanitário, vai colocar uma canalização lá para coletar o chorume lá do lixiviado do biogás lá na célula, pronto, vai ter um tubo corrugado, PVC, diâmetro 100 milímetros lá, para captar o chorume lá, para depois para um tratamento lá, você vai ter a especificação dos catálogos dos fabricantes. Com base nesses catálogos dos fabricantes, é que você adota o valor. No caso aqui, esgoto, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 300, e assim sucessivamente. Se o espírito não me engano, vai até 400 milímetros, 300, 400 milímetros. Tem algum fabricante com 500 milímetros ainda para esgoto, não estou me recordando agora, me perdoem. Sei que chega um ponto que você passa para PVC, PVC diâmetro equivalente ao ferro fundido, e depois passa para o ferro fundido, tubo PVC K9, ferro fundido para esgoto, né? Então, tem um tubo para isso, aí você especifica os materiais. Mas isso é lá na frente, isso é lá em projeto de sistema de esgotamento sanitário, na disciplina optativa que eu tenho oferecido, já desde 2015, nessa grade de vocês, desde 2014, nessa grade de vocês, e recomendo a todos que paguem essa disciplina. Vocês vão ver esse material aqui, a gente vai trabalhar isso em detalhe, né, com calma, vendo aí as partes da norma brasileira. Meu povo, eu espero que tenha ajudado vocês, né? Aí eu vou colocar uma planilha dessa aqui lá, como exemplo, e vocês montam, podem colocar as fórmulas, fica à vontade, viu? Trabalhem em equipe aí, sugiro que cada equipe construa sua própria planilha. Alguns vão fazer uma planilha mais sofisticada, mas com lógica, etc., como essa aqui, uma boa planilha para fazer o projeto. Outra, você vai fazer uma planilha mais simples, mais de preenchimento, não importa. O importante agora é você trabalhar com esses conceitos hidráulicos, aplicando já na prática um pouco, né, e já se preparando para pagar as disciplinas profissionalizantes lá na frente, né, que vão botar dinheiro no bolso de vocês, ok? Então, meu povo, esse é o material que eu gostaria de ter passado para vocês, relativamente à parte de conduto livre, que é a nossa nota N2. E aí, agora, eu quero propor a vocês, né, no caso, que nós vamos trabalhar nesses próximos dias aqui, como vocês já estão trabalhando, o que falta para vocês é trabalhar esse projeto. Eu gostaria de que nós, a partir da semana que vem, Deus permitindo, tanto na aula de quinta, tanto na aula da quarta, quanto na aula da quinta, nós estivéssemos aqui reunidos, certo? Todas as equipes, anima o pessoal aí, meu povo, vamos lá, que está chegando o dia para entregar esse projeto, né? Nós temos já a nossa data limite para entregar o nosso projeto, né? E então, para a gente usar essas próximas aulas, para trabalharmos juntos aqui, as dúvidas, porque eu tenho certeza que quando você começar a mexer, quando eu vou falando aqui, vai fazendo sentido, você vai olhando assim, deitado na rede, olhando para o celular, e acompanhando, estou entendendo, pessoal, certo, aí pegou aquele, não diminuiu daquele, dividiu por aquele, sei, aí vai para ali, né, certo, tá bom, diga lá, certo, não, estou entendendo, beleza, tal, ok, tal, né? Só que na hora, tudo filé. Quando chega na hora de fazer, que você senta daqui a 2, 3, 4, 5 dias, assistiu outras aulas, assistiu o filme no YouTube, não sei o que, encheu a cabeça um bocado de coisa. Quando você volta para tentar fazer de novo, como era mesmo, hein? Ei, tu lembra aí, fulano? Aí terrível. E como a gente não está perto uns dos outros, que facilita a interação das coisas, a gente está se reunindo no Google Meet, as turmas estão se reunindo no Google Meet, rapaz, é ruim demais.
né, é triste, certo? Pelo menos eu acho, não sei vocês, né, mas eu acho que dificulta, facilita em vários aspectos, tudo bem, concordo, mas dificulta. Aí você começa, e aí a dúvida tal. De repente, vocês mesmo entre si, na equipe, discutindo, é mesmo, eu lembro, tu lembra? Era mesmo, beleza. Às vezes uns tiram as dúvidas uns dos outros na equipe, mas talvez fique pairando aquela dúvida, talvez fosse bom a gente ver aqui, de repente vocês podem plotar na tela aqui com o PowerPoint, ou mostrando no Google Earth, né, mostrando já o desenvolvimento do trabalho. Professor, nosso loteamento é aqui, é aqui, olha aqui, está mais ou menos no caminho e tal. Se eu já ver algumas coisas meio esquisitas, eu digo, meu povo, aí vai dar ruim, vai dar errado, né? Olha a prova final chegando aí, né? Então, vamos corrigir, na verdade é assim, isso aqui vocês estão errando, tem que vir para cá, tal, vocês estão... Eu estou dizendo isso porque lá na frente, na disciplina de projeto de sistema de esgotamento sanitário, no 10º semestre, o pessoal já é engenheiro já, bicho. Né? E o pessoal comete erro assim, eu digo, mas como, pelo amor de Deus, né? Já devia saber disso, já, homem, e tu, né? Aí, quer dizer, olha, por quê? Porque é tanta coisa na cabeça, e esquece, não lembra mais e tal, etc. É normal até certo ponto, mas a gente vai, meu povo, aqui não pode não dividir para cá e para cá a vazão, não, olha isso aqui, essa cota aqui, na verdade, tá vendo, e tal. E a gente vai colaborando com o trabalho. Eu acho que essa forma colaborativa de fazer, na prática, isso existe um pouco, né? A CAGES, por exemplo, trabalha muito assim, você faz o seu projeto, manda para lá. Quando você chega com um projeto lá na CAGES, você manda eles analisarem. Tem um engenheiro, na verdade, uma engenheira, lá em Fortaleza, que analisa o seu projeto. Aí ela manda um relatório com todos os erros do projeto. Tudo. Ela vê até, não acredita que eles corrigem até erro de português? Boca quente, né? A GEPROD na CAGES. Aí eles fazem as correções e manda para de volta. Esse relatório visa o quê? Ele chamar de burro? Não, nada a ver. É assim mesmo, né? Chega um ponto, quando a gente está fazendo um trabalho, um projeto, um TCC, que a gente não consegue mais ver os nossos próprios erros. E aí é preciso alguém de fora analisar, botar o dedo na ferida e dizer, isso aqui está precisando compatibilizar, você não levou em consideração tal aspecto. Aí você adequa, você faz as readequações, é o que eles chamam na linguagem, né, do nosso ramo, tirar as pendências do projeto. Então, você tira as pendências do projeto e manda de volta para a CAGES. Aí a CAGES reanalisa o projeto. Tu acredita que eles descobrem erros que eles não tinham visto da primeira vez? E, às vezes, erro besta, né? Às vezes o projeto já está todo certo, vai funcionar, não tem problema nenhum, mas eles ainda ficam corrigindo coisa que, meu Deus do céu, isso aqui isso é uma besteira, isso aqui, né? E tal. Né? Graças a Deus, eu já tive o privilégio de mandar projeto para a CAGES e, na parte que me toca, né, não voltar com nenhum erro da minha parte, mas sempre volta com uma besteira, e você é forçado a corrigir. Às vezes você é forçado a corrigir coisas que você nem errou. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fiz um projeto, calculei uma bomba, deu 15, aí eu botei lá, quando botou o fator de serviço, deu 18 CV. Pronto. 18 CV. Lá naquela coisa de dimensionamento de conjuntos elevatórios que vocês aprenderam aí na disciplina. Deu 18 CV. Mandei lá, fiz lá a curva da bomba, fiz a seleção, confrontei o pronto de trabalho, tal, mandei e tal, deu tudo certo. Quando chegou lá, mandaram aumentar para 25 CV. Eu digo, agora, como assim? Tá errado? Disse, não, doutor, não tá errado. É porque nós aqui na CAGES, a gente vai, nessa elevatória, nós vamos botar uma bomba maior mesmo, viu? É só porque a gente quer botar uma bomba maior. Aí como assim? Eu olhei para o meu colega, né, que a gente trabalhou, né, e eu fiz essa parte, todo o mencionamento da elevatória e a readequação lá do poço de sucção, que era uma reforma para abranger outros condomínios, juntando a vazão de vários condomínios num só e readequando a estação elevatória, e ele fez o projeto da rede coletora lá e tal, e o tratamento preliminar. Então a gente trabalhou, quem pode sair isso aí? Eles, não, mas a CAGES é assim mesmo. O que a gente ficou tentando adivinhar, até hoje, a gente fica tentando adivinhar por que é que o projeto estava certo, com 18 CV, daria certo demais, e a CAGES mandou botar 25 CV, né? Então, às vezes, não é só por caprichos, é a capricho, a CAGES, não necessariamente, às vezes é porque, sabe o que acontece? Às vezes eles têm a bomba já disponível no almoxarifado, já tem uma bomba lá sobrando de 25, e ao instalar uma bomba, mesmo que seja maior, a bomba vai trabalhar
e como vai trabalhar com inversor de frequência, a bomba vai trabalhar bem tranquilinha, sabe? E aí, depois lá na frente, mais na frente a gente pode até voltar a tratar desse assunto, que é transposição de bacia nas disciplinas para frente. E a gente pode conversar mais. Mas o que eu quero dizer aqui é isso. É feita uma análise, né? E, de repente, por exemplo, outra coisa que aconteceu, que eu estou me lembrando agora aqui, que foi o sucção. Eu calculei, né? A literatura diz que pode ser menor do que até 30 minutos, né? Então, aí um valor menor do que 30 minutos. Se o espírito não me engano, eu adotei 20 minutos nesse sucção para evitar a septicidade, né? Aí eu calculei, tudo certo, mandei. Aí, no relatório de análise, aí o menino, aí, ó, bronca pra tu, o que foi? Diz, ó, tu tem que recalcular o sucção. Diz, por quê? Ele foi, disse, porque a CAGES quer que seja 10 minutos. Eu digo, como assim, né? Na verdade, a literatura diz entre 10 e 30 minutos. Não, ela quer 10 minutos. Eu digo, mas, rapaz, é sério, 20 minutos dá certo aí, fica ok, não vai dar problema de emissões odorantes e tal. Mas aí o que é? Diz, não, muitas vezes a CAGES toma decisões baseadas na sua experiência operacional. Ela vê que, mesmo que a literatura diga que vai dar certo, ela encontra circunstâncias vividas que ela sabe, por conta do operador, por conta das realidades do dia a dia lá na estação elevatória, que acontece que dá ruim lá, mesmo estando tudo certo o projeto. Então, eles, olha, bota o posto menor que para nós é melhor. Tá bom, doutora. Sim, senhora, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí alterou o projeto, botou para 10 minutos. Estava errado o projeto? Estava não. Estava de acordo com a literatura? Estava certo. Estava de acordo com a norma brasileira? Estava. Mas teve que ser alterado, porque a concessionária de esgoto, nos seus critérios, né, técnicos e operacionais, mandou alterar. E aí a gente aceita isso, né, buscando entender as razões por que eles fazem assim, e aí tá tudo certo. O projeto é aprovado, funciona, tá lá, é econômico, bonitinho, gastando pouca energia elétrica e todo mundo sendo atendido, o esgoto fluindo. Pronto, é isso. Ou seja, é eu pegar tudo isso que a gente está discutindo aqui e trazer para a prática. E aí é isso que eu estou tentando fazer com vocês já agora em hidráulica, só introduzindo, né, para vocês se animem para pagar projeto de sistema de esgotamento sanitário, pagar com ânimo a projeto de estação de tratamento, pagar com ânimo reuso, pagar com ânimo projeto de estação de tratamento de água, pagar com ânimo tudo. E, professor, tem disciplina de sistema de abastecimento d'água? Tem, não. Oxente, e agora? Não tem problema, não. Você corre ali na UFC, se você quiser, e paga a disciplina lá, e você vê lá abastecimento d'água lá, e você pode até incorporar no seu currículo. Mas o mais importante é aprender a fazer as coisas. Porque quando você sair do curso, seu CREA vai permitir você assinar abastecimento d'água, drenagem, esgoto, tratamento de água, tratamento de esgoto, reuso, o que for. E se você não pagou a disciplina de abastecimento por conta que a grade do curso não tem, tinha, mas hoje não tem mais, lamento, não tem nada não. Aprenda a fazer, vai atrás, faz um curso fora, na especialização, aprenda, às vezes no mestrado também tem disciplina, paga, não importa. Trinca os teus dentes, aprende a fazer e vai fazer. Quando aparecer as oportunidades, elas vão aparecer, você diz, opa, pois não, tu sabe fazer? Faço, tranquilo. E trinca os dentes e vai fazer. E na hora da dúvida, ei, professor Júnior ainda tá vivo lá, liga pro campus lá, professor Júnior ainda se aposentou, tá vivo, não, tá bem velhinho, mas tá aqui falando de água, esgoto, tô dizendo aqui. Ei, pô, eu queria falar com ele, tal, entre em contato, professor, tudo bom? Rapaz, eu queria tirar uma dúvida, senhor, que eu tô fazendo um projeto. Só, rapaz, tu ainda fala comigo, né? Tá aí, andando de Hilux. Pois é, rapaz, bem que o senhor disse. Eu digo, muito bem, eu tô aqui com o meu carro velho caindo nos pedaços, mas é isso mesmo, né? Porque o salário foi diminuindo, nunca mais teve aumento, mais teve nada, a inflação comeu. Tô aqui no meu mesmo carrinho de 15 anos atrás. Mas tu tá de Hilux, né? Parabéns, beleza. E aí? Não, eu queria tirar uma dúvida. Opa, se eu souber ainda, né? E aí posso ajudar, se não eu, Ianice, se não Ianice, Germário, se não Germário, quem vai estar lá, não sei, professor da área, né? Então, meu povo, essa é a proposta. A partir de amanhã, desculpem, a partir da próxima semana, minha proposta para vocês, como é que já comecem a desenvolver o trabalho final, até porque nós já estamos do meio para o fim, né? Então, nós estamos aí chegando, temos o quê? Mais umas semaninhas só, né? 1, 2 semaninhas, né? E aí, desenvolvam esse trabalho. Eu ainda não conversei com o Germário, vou até passar o coisa para ele, para saber se daria certo adiar um pouco a entrega, mas tudo indica que vai ficar para o dia 30. Trabalhem,
né? E isso aí. E na próxima semana já tragam alguma coisa, né? Hoje é dia 17, então 18, 19, 20, 21, 22. Tentem trabalhar nesses dias aí, fazer umas contas, fazer os cálculos, primeiros cálculos, surgir as dúvidas, e aí, dia 23, 24, a gente já trabalha isso. Ei, Júnior, e se a gente precisar marcar um Google Meet aí, antes desse dia, para a gente tirar umas dúvidas, tal, dá certo também. Vocês entrem em contato comigo, a gente encaixa um momento que eu não esteja dando aula, que eu não esteja, porque eu também estou correndo contra o tempo para corrigir os trabalhos da N1, não só de vocês, mas de outras disciplinas, está todo mundo cobrando, é muita coisinha aqui, né, e TCC, está tendo defesa do TCC, já participei de 3, e aí, quer dizer, você, por favor, olhem aí essa questão, né, e aí eu encaixo o momento para a gente fazer um Google Meet aí para tirar dúvida. Pode ser? Dá certo assim? Tá certo. E sobre o que a gente viu hoje, fez sentido? Deu certo aí, meu povo? Ajudou? Sim. Seu? Ok. Quero ver na hora que começar o projeto. Como é, Daniel? Na hora que começar a fazer os projetos, vamos ver se dá certo ou não. Não, é verdade, é verdade. Não, o cara olha assim, tô entendendo, mas não chega na hora de fazer, né? Mas olha, tudo o que vocês vão fazer lá, não se agoneiem, não, porque o que vocês vão fazer lá, na verdade, é o que vocês vão fazer, aqui, ó. Não tem angústia, não, certo? É o que vocês vão fazer nessa conversinha que a gente teve aqui do loteamentozinho aqui, certo? É essa conversinha aqui misturada com essa conversinha aqui, ó, né? Eu vou pegar uma redezinha, né, e vou fazendo trecho a trecho e vou calculando. E esses cálculos aqui, ó, eu posso botar o Excel para fazer para mim, ó, Somebody Love, né? E a parte de topografia que a gente viu de ontem para hoje, eu também posso botar o Excel para fazer para mim. E aí eu vou montando, né? Eu vou montando isso na planilha, preenchendo, e aí eu acredito que vai dar certo. Acho que dá certo vocês fazerem. Tá bom? Vamos tentar? Ok, meu povo? Então, eu vou parar aqui a gravação. Eu acho que podemos encerrar hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade.